Estou lendo um estudo acerca do livro de Oséias, a partir do capítulo 12, versículo 7. Fiel à trapaça do seu progenitor é o procedimento comercial dos descendentes. Comerciantes traduz a palavra Canaã, que é tanto o nome dos habitantes anteriores a Israel na terra prometida, quanto um título pejorativo de um comerciante. Em vez de expulsar os habitantes anteriores, Israel havia descido ao nível deles. Extorquir está em concordância com balanças desonestas. Provérbios 11:1, no versículo 8, Efraim faz a dúbia afirmação de que os fins justificam os meios, com a errônea e tácita pressuposição de que a riqueza deve ser a prova final da aprovação divina. O versículo 8b pode ser compreendido junto com a RCV e a NEB como uma observação do profeta, ou com a GNB como uma continuação da afirmação do povo. Ninguém pode nos acusar de termos ajuntado a nossa riqueza por meios desconexos. NTLH. Versículo 9 também pode ser interpretado de duas formas. Pode ser uma ameaça de deduzir esse bem-sucedido homem de negócios a sua penúria original, ou, o que é melhor, um lembrete dos princípios fundamentais. Assim como Deus escolheu Israel no Egito, apesar das falhas conhecidas de Jacó, assim, por meio de um novo êxodo, ele vai fazê-lo de volta à caminhada com ele. As festas fixas incluem a festa das cabanas, que era algo profético em relação ao retorno para Deus. 9.1. Oportunidades proféticas, 2 do 10 ao 14. Visto que não há um fio identificável de um raciocínio nessa breve seção, cada versículo precisa ser compreendido por si. O versículo 10 pode referir-se à crítica do profeta em 9, 7, 8. Falava em parábolas, poderia ser traduzido por destruía, confira 6:5. Como na GNB, por meio dos profetas, eu dei advertências a meu povo. Com base nisso e em Zacarias 1:4, está evidente que Deus enviou mais profetas a seu povo do que é do nosso conhecimento. Gileade e Gilgal já foram mencionados como lugares de prática do mal. A NEB e a GNB identificam os atos ímpios de Gileade como idolatria, o que reforça o paralelo com a segunda parte. McCutcheon observa um jogo com a palavra WN no versículo 3 como homem. Versículo 8, rico, e aqui Gileade é ímpia. Em 8:11 foi feita referência à proliferação dos altares nessas duas cidades, uma de cada lado do Jordão. Eles eram tão numerosos e inúteis, ou piores, do que pedras empilhadas por um agricultor depois de arar o campo. O elo entre os versículos 12 e 13 está na palavra hebraica SMR, também traduzida por cuidou, ao retomar o tema dos versículos 2. Esses versículos
talvez estejam criticando o acordo entre Jacó e Labão. O Sírio, Gênesis 29, 15 a 20. O que seria pertinente à aliança que conduziu à guerra sírio-efraimita, acerca da qual vê comentário de 5:8. Por outro lado, que ele trabalhou para obter uma mulher pode ser um paralelo ao culto a Baal impregnado de sexo. Além disso, o passo que Jacó, como homem solitário, de fato serviu Israel em virtude do chamado de Deus, foi servido por um profeta, Moisés. Deuteronômio 18:15. De alguma forma, a atitude contrária a Jacó é mantida. O versículo 14 nos dá o veredito final para Deus, para Israel, a partir do período dos patriarcas. A sua provocação severa ao Senhor exige a pena de morte, que não deve ser cancelada. Somente aqui, Oséias usa a palavra para Senhor no hebraico Adonai, distinta de Yod-Heh-Vav ou YHWH. 3. Poder perdido, 3 do 1 ao 3. Problemas textuais e de tradução tornam muito difícil a compreensão do significado exato desse breve texto. No versículo 1, a NVI transmite uma mensagem semelhante a 9:10 e 11:1, que antes exaltado Efraim, confira Gênesis 48:15 a 20, caiu por causa da adoração a Baal, tornou-se culpado, sugere, pela estrutura do hebraico, uma ação momentânea específica que Ellison identifica como o estabelecimento dos bezerros por Jeroboão I. A tradução variante oferecida pela Neb torna o sentido obscuro. O versículo 2 avança do passado para o presente, apesar das consequências dos seus pecados. Eles permanecem neles e fabricam cada vez mais ídolos. Nos últimos dias, nas últimas duas linhas, a RSV dá um sentido razoável ao texto. Com a ajuda da NVI, a Neb não melhora o sentido com os que beijam a imagem do bezerro oferecem sacrifício humano, o que significa que referência a imagens não é mais aceitável a Deus do que o sacrifício humano. Mas a condenação do versículo 3 é absolutamente inequívoca, assim como o amor deles é como a neblina da manhã, versículo 6:4. Eles mesmos serão efêmeros e desaparecerão sem deixar rastros. Quarto, a ira de Deus, capítulo 13, do 4 ao 16. O mensageiro da condenação de Oséias, neste trecho, culmina com uma ameaça de destruição com todas as aparências de término definitivo. O fato de, no próximo capítulo, haver um chamado ao arrependimento e uma oferta de esperança mostra a natureza condicional de toda a profecia, como também a perseverança da graça divina. Os versículos 4 a 8 ilustram a afirmação de Congreve. O céu não conhece furor maior do que o amor que se transformou em ira, fazendo valer os seus períodos de ser Deus desses, porque os escolheu ainda no Egito, como é comum em Israel. Deus recapitula a história para lembrá-los de que no passado não conheciam outro Deus ou ajudador. Em concordância com isso, ele diz: eu cuidei de vocês no deserto. Contudo, ao entrarem na terra, a prosperidade que ele lhes deu os levou a esquecê-lo.
Compare também com 10:1 e observe a recorrência aqui de reconhecer e o seu inverso esquecer por consequência. Deus se torna o seu pior inimigo e a sua ira é descrita em termos de violência terrível. Compare 5:14 e Amós 3:2. Maldições semelhantes ocorrem em tratados de vassalagem hititas desse período. O texto dos versículos 9 precisa de uma correção para fazer sentido, mas a NVI destaca o sentido geral de que na crise que está por vir os líderes nacionais serão inúteis, visto que o inimigo não é o homem, mas Deus, como em 2:10. O versículo 11 comenta o fato de que 14 dos 22 reis não davídicos haviam morrido prematuramente, incluindo todos, com exceção de 2 dos sucessores de Jeroboão 2. Confira o comentário de 3:5 e 8:4. Rei no singular pode indicar que se tem em mente um indivíduo particular. É interessante refletir acerca do fato de que o castigo para Israel por ter pedido um rei foi na verdade a concessão desse pedido. Confira Salmo 106:15. Versículo 12. Mantidos em registro é uma alusão à forma de preservação de documentos ao enrolá-los em panos e depositá-los em jarros. Assim, o registro de pecados de Efraim foi preservado permanentemente. Há então uma mudança de metáforas e o versículo seguinte o descreve como uma criatura isenta de mais para que possa nascer. Não, acho que aqui eu acho que eu devo ter pulado aqui alguma coisa. 12 mantidos íntegros é uma alusão à forma de preservação de documentos ao enrolá-los em panos e depositá-los em jarros. Assim, o registro de pecados de Efraim foi preservado permanentemente. Há então uma mudança de metáforas e o versículo seguinte o descreve como uma criança insensata demais para que possa nascer. Criança insensata. 2 Reis 19:3. Porque não vai aceitar a sua última oportunidade para voltar a Deus. Sendo a situação tal de que somente uma intervenção milagrosa de Deus poderia dar algum resultado, temos de decidir se o versículo 14 contém uma esperança. Os comentaristas estão divididos acerca desse tópico, visto que é possível traduzir o texto como a NVI, também ARA, ARC, ACF, por eu os redimirei, ou em forma de pergunta, como faz a NTLH, será então que eu vou salvar o meu povo da morte? E a BJ, onde está? Nas linhas seguintes requer uma pequena correção do hebraico em concordância com a Septuaginta. Confira a nota de rodapé da BJ, visto que os versículos anteriores e os posteriores inequivocamente trazem uma ameaça de condenação. Provavelmente devemos entender o versículo 14 assim também. O Senhor pergunta se deve agir como Gaal, o resgatador, parente próximo, e pagar o preço do resgate, mas decide não fazê-lo. Então a morte e a sepultura são convidadas a fazer o pior, visto que não haverá compaixão. Contraste com 11:8, em que a decisão contrária é tomada, mas vê comentários ali. Paulo cita parte desse versículo em 1 Coríntios 15:55 e chega a uma conclusão esperançosa com base na morte e ressurreição de Cristo, fatores que ainda estavam no futuro para Oséias, como também a intervenção miraculosa de Deus que foi proposta há pouco como a única possibilidade de livramento.
No versículo 15, parece haver um encontro de bênção para José em Deuteronômio 33, 3 a 17. Deuteronômio 33, 3 a 17, especialmente nas frases entre os seus irmãos e os seus tesouros. Para dar coerência ao todo, a RSV e a NEB emendam um texto para resultar um retrato de Efraim florescendo como um junco no pântano, mas mesmo aí o vento oriental devastado do juízo faz o seu trabalho, como em Jeremias 4, 11 e 12. Finalmente a condenação é pronunciada, versículo 16. O invasor vai matar todos à espada, até mesmo crianças pequenas e mulheres grávidas, como era bastante comum nas terríveis crueldades cometidas na guerra. Samaria, a capital, é citada ou como Sinédoque, em lugar do país todo, ou como o centro no qual o mal era tramado. Assim termina a mensagem de Oséias associada às condições imediatas de Israel. Seria cumprida tragicamente em 722 a.C., quando os assírios saquearam Samaria, como está registrado em 1 Reis 17:6. 5. Quinto apelo final, 14 do 1 ao 9. Após o desastre total em 13, 4 ao 16, nada se poderia esperar na sequência além do silêncio. No entanto, mais um capítulo de bênção e esperança é acrescentado. Paralelo à restauração de Gomer no capítulo 3, apesar de 11:1 e 3:5, a reunião das nações e a restauração da dinastia davídica não figuram no quadro da felicidade final. Tampouco há qualquer conceito de remanescente, como encontramos com Isaías, nem reação individual, em contraste com a coletiva aos apelos de Deus. Sem dúvida, está em ação aqui o princípio registrado em Hebreus 11:1. A visão de Oséias é parcial. A revelação do plano total de Deus ainda aguardava desdobramentos futuros. O capítulo tem aspectos demais em comum com o restante do livro, para que aceitemos a teoria de que não foi escrito por Oséias. Expositores rabínicos usam o trecho como base para o ensino acerca do arrependimento. A não ser pela nota editorial final, versículo 9, o capítulo se divide em duas seções. Os versículos 1 ao 3 retratam a intimação do profeta para o retorno, incluindo uma oração de penitência, e os versículos 4 a 8, a resposta divina. Temos aqui o anverso de 600, eu acho que é no inverso, não sei, está escrito em anverso, talvez escrevi errado. Temos aqui o anverso de 6 do 1 ao 6, em que o povo propõe o arrependimento, mas Deus o rejeita como superficial demais. Acerca de volte, versículo 1, versículo 3 e 5. O verbo hebraico ocorre novamente nos versículos 2 e 4 e 7. Enquanto infidelidade, versículo 4, tem a mesma raiz, fazendo eco com desviou-se e habitavam, versículo 7, tem uma forma semelhante. O trecho tem, assim, forma de sonata, com voltar com seu tema. Na oração do versículo 2, fruto hebraico peri, difere de novilhos. Na nota de rodapé da NVI, hebraico parim, com respeito a apenas 2 sinais vocálicos e uma divisão variante entre duas palavras. Talvez seja um trecho da suspeita de Oséias em relação a sacrifícios animais, como é constatado em 6:6 e 8:13,
Se for esse o caso, a expressão da nebe, gado do nosso aprisco, desfigura o sentido. A NVI segue a Septuaginta como faz Hebreus 13:15. Compare também Provérbios 2:14 e 13.2. No versículo 3, falsos objetos de confiança, tantas vezes denunciados nessa profecia, são rejeitados explicitamente a alianças estrangeiras, força militar e poder dos ídolos. A GNB destaca bem o significado da última linha. Tu mostras misericórdia para aqueles que não têm misericórdia, para pedir ajuda. Israel confessa a sua dependência total da graça de Deus. Essa graça é expressa de forma extraordinária na resposta de Deus nos versículos 4 a 7, as promessas no versículo 5. Lembram Cantares 2:1 e 3:13 acerca de curarei, uma figura de linguagem frequente da Mesopotâmia, frequente da misericórdia divina. 5:13 e 6:1 e 7:1. Versículo 7. Florescerão como a videira é uma correção em função da coerência com o contexto. Outras versões estão mais próximas do hebraico. Versículo 8. Versículo 8 pode ser compreendido de diversas formas, nenhuma delas livre de dificuldades, como está traduzido na Ara. Ele pode ser entendido como um monólogo falado pelo Senhor, que pergunta praticamente como você pode me associar aos seus ídolos? Ou como um diálogo em que Efraim e o Senhor falam em linhas sucessivas, como está na NTLH e na RC, a NEB e a GNB, adoram a primeira opção, tomando a primeira cláusula, como está aqui na NVI, o que Efraim ainda tem com ídolos. Assim, a obra do profeta termina quando ele vê a completa vindicação para o Senhor e a completa restauração e bênção para Israel. O versículo final é uma nota editorial advertindo o leitor a prestar cuidadosa atenção à mensagem do livro, Salmo 107:43. Assim, a última palavra de Oséias ecoada pelo Senhor Jesus em João 15:5. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto. Aqui termina o estudo acerca do livro de Oséias.